Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E como sempre, eu abro o programa de hoje falando do dólar. Hoje a moeda norte-americana começou o dia em alta frente ao real, mas teve os ganhos reduzidos após a divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos. Ontem havia sido divulgada uma prévia de novos postos de emprego no setor privado, indicando para 250 mil novas vagas no mês de dezembro. E hoje, no relatório oficial, então, esse relatório apontou para a criação de 148 mil novas vagas em todo o setor lá nos Estados Unidos, o que ficou aí abaixo da expectativa do mercado e fez com que o dólar tivesse a quarta queda seguida nesta sexta-feira frente ao real. A queda foi fraca, não foi comparada de outros dias, foi aí próxima da estabilidade, assim como ontem também, mas ainda assim consolida o fortalecimento do real frente ao dólar. A queda então da moeda norte-americana nesta sexta-feira, último dia da semana, foi de 0,03%. E o dólar comercial termina esta semana, primeira semana de janeiro de 2018, aos R$ 3,23 mais 40. Lembrando que esse relatório de emprego enfraquece a possibilidade de altas de juros nos Estados Unidos, de acordo com alguns analistas. Ontem, então, como eu falei, foi divulgada uma prévia. Hoje foi divulgado um outro relatório apontando para 148 mil novos postos em dezembro e isso ficou então abaixo da expectativa de mercado. E aqui no mercado doméstico, a preocupação é com a notícia de uma potencial flexibilização da chamada regra de ouro fiscal, que permite ao governo tomar recursos para pagar despesas correntes. Dólar em queda. Índice Bovespa em alta mais uma vez. Hoje, o principal índice da Bolsa de Valores vinha em queda, mas mais uma vez acabou aí reagindo e termina o dia de hoje em alta. O mercado fecha logo mais às 18 horas, mas já aponta para mais uma alta, a 10ª alta seguida do índice Bovespa, que neste momento tem valorização de 0,31%, 0,31% é a alta do índice Bovespa neste momento, que opera aos 78.892 pontos, subiu os 78.902 pontos, indicando também para o quarto recorde seguido do índice Bovespa nesta sexta-feira. Índice Bovespa, então, que hoje vinha aí operando em queda, mas no fechamento do dia ele começou a reagir e agora mais uma vez consolida mais uma alta, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E as usinas devem priorizar a produção de etanol na próxima safra, no ciclo que começa em abril. A reportagem do jornal Valor Econômico explica que o principal motivo é que o etanol está remunerando melhor as empresas do que o açúcar. Lembrando que as duas últimas temporadas foram fortemente açucareiras. As estimativas preliminares, a gente vai ilustrar aqui no painel, as estimativas preliminares indicam que as usinas do centro-sul do país deverão elevar a produção do etanol em cerca de 2 bilhões de litros em relação à safra atual, ao mesmo tempo que a oferta de açúcar deve diminuir em 3 milhões de toneladas, de acordo com a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, a Unica. Lembrando que o tamanho da próxima safra ainda não está definido e que o desenvolvimento dos canaviais depende também das chuvas de verão. Falando nisso, o preço do açúcar cristal em Santos vem em queda nos últimos 3 levantamentos do CPEA para o mercado físico, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Desde o dia 2 de janeiro, o preço do açúcar cristal, portanto, em Santos, vem caindo aí. E no último levantamento diário do CPEA, o valor da saca de 50 quilos aparece por R$ 66,48. No acumulado do mês de janeiro, açúcar cristal tem queda de 2% no indicador CPEA para o mercado físico. Enquanto o açúcar cai, o preço do etanol vem subindo. Pelo menos desde o dia 27 de dezembro, o preço do etanol hidratado diário vem em alta no indicador CPEA também para o mercado físico para o estado de São Paulo. O valor do metro cúbico sem impostos, calculado aqui para o estado de São Paulo no último levantamento do CPEA, aparece por R$ 1.892,50, uma alta de quase 3% para o etanol hidratado diário no acumulado do mês de janeiro de 2018. Açúcar, portanto, em queda, etanol em alta no mercado físico brasileiro. Chegou a hora de trazer as primeiras informações do tempo com Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que começa destacando a produção de café no centro-sul do país.
Olá, boa tarde a todos. Os produtores de café seguem beneficiados. Isso porque o solo segue com bastante umidade, o suficiente para garantir bom crescimento para os cafezais. Nas principais áreas produtoras de café do Paraná até Minas Gerais e também no Espírito Santo, o solo segue extremamente úmido, alcançando índices até de 100% de umidade no solo. Nos próximos 5 dias, uma frente fria avança pela costa do Sudeste e vai voltar a trazer pancadas mais fortes para áreas produtoras de café aqui do Sul Mineiro, norte do estado de São Paulo também. Essas instabilidades também vão conseguir se espalhar aqui pela região centro-oeste. E tem previsão de chuva pesada, porque o volume de água é bastante elevado, em torno de 100 milímetros. Agora, conforme as instabilidades avançam pela costa da região sudeste, no sul do Brasil, tempo firme, pancadas muito fracas entre o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. Durante a segunda semana, essa chuva forte agora do Brasil Central perde intensidade. Mesmo assim, as instabilidades ainda conseguem se espalhar, só que o volume de água agora é que não deve ser tão elevado, ficando em torno de 30 milímetros acumulado em 5 dias na maior parte do centro-sul. E essa condição também persiste durante a terceira semana. Pancadas abrangentes e com volumes significativos, até ficando um pouco mais elevados aqui nessas áreas mais escuras do mapa, podendo alcançar até 50 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, áreas produtoras de café, principalmente, devem receber instabilidades fortes e com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade e garantir bom desenvolvimento para os cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E ainda falando em café, as exportações mundiais de café tiveram queda de 11% nos 2 primeiros meses da safra 2017 e 2018, segundo a Organização Internacional do Café. Nesse período, que foram os meses de outubro e novembro de 2017, o Brasil exportou 15% a menos do que em outubro e novembro de 2016 também. Queda nas exportações brasileiras e queda nas exportações mundiais de café. Lembrando que o Brasil é o principal produtor mundial do produto. Esses dados foram divulgados hoje em um relatório por essa entidade, pela Organização Internacional do Café, que fica sediada em Londres. E hoje o café robusta na Bolsa de Londres seguiu a queda do café arábica na Bolsa de Nova York. Eu vou começar destacando os contratos que vencem agora em janeiro deste ano, que tiveram uma desvalorização nesta sexta-feira de 0,22%, passando para $1.747 a tonelada. Os contratos entregues em março tiveram uma queda de 0,23%, passando para $1.724 a tonelada, enquanto os contratos entregues em maio recuaram 0,17%, ficando em $1.731 a tonelada, e os contratos entregues em julho de 2018 caíram 0,11%, passando para $1.765 a tonelada. Como eu já antecipei, café arábica também teve um dia de queda hoje lá na Bolsa de Nova York. Os contratos entregues em março tiveram uma queda de 0,84%, passando para o valor de $1,28 por libra-peso nos últimos negócios. Já os contratos entregues em maio caíram 0,87%, passando para $1,30 por libra-peso, e os contratos entregues em julho ficaram com o valor de $1,33 por libra-peso nos últimos negócios, e os contratos entregues em setembro, mês referência no mercado do café, ficaram em $1,35 por libra-peso, contrato de setembro para o café arábica na Bolsa de Nova York. Café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também acompanhou este movimento de queda hoje nesta sexta-feira. Os contratos entregues em março caíram 0,89%. No ajuste anterior, o valor da saca vinha em $163,05 e hoje, então, com essa queda, passou para $161,60 no ajuste atual, subindo 5 centavos nos últimos negócios. Já os contratos entregues em maio tiveram uma queda de 0,93%, todos os contratos em queda próxima aí de 1%, né? E o contrato de maio, então, com essa desvalorização,
ficou em $159,35 a saca. Já os contratos entregues em julho, lá na metade do ano, caíram 0,95%. Ontem, o contrato para julho aparecia por $157,10 a saca e hoje, então, caiu para $155,60 a saca no ajuste atual. E os contratos entregues em setembro caíram aí quase 1% também e ficaram em $160,45 a saca no ajuste atual, sendo para $162 nos últimos negócios. Dia de queda, portanto, para os futuros do café, tanto na Bolsa de Londres quanto em Nova York e também aqui na B3 em São Paulo. Veja depois do intervalo como foi 2017 e como deverá ser 2018 para o setor do algodão aqui no Brasil. Nós já voltamos. Estamos de volta e o assunto por aqui agora é o setor de algodão em 2017 e as perspectivas para 2018. No início de 2017, o mercado do algodão começou o ano de forma lenta. Lá nos primeiros meses do ano, o valor do algodão pluma no estado de São Paulo aparecia 16 centavos abaixo do que no início de 2016. Já no fim de janeiro, a demanda começou a aumentar, com agentes compradores precisando de maiores quantidades de pluma em função dos baixos estoques. A volatilidade do dólar frente ao real e do mercado internacional limitou o aumento de movimentação em fevereiro. Com o relatório de intenção de plantio superior nos Estados Unidos, os preços começaram a ceder na Bolsa de Nova York em abril, no mercado futuro, trazendo reflexos para as cotações aqui no Brasil. A partir de julho, iniciou a entrada da oferta da pluma. E a alta volatilidade marcou o mês de setembro na Bolsa norte-americana e isso, mais uma vez, se refletiu nos preços aqui no Brasil. E em dezembro, o movimento começou a ficar mais lento, como é de costume. Quem fez essa retrospectiva foi a agência de notícias CMA, com dados de safras e mercado. A perspectiva é que 2018 venha com preços firmes e mais movimento. Isso sem falar na expectativa de forte aumento de área plantada aqui no Brasil. Já o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, diz que as exportações e o consumo maior devem sustentar os preços, mas que o excedente elevado pode limitar as altas. E para entender um pouco mais como que funcionou esse mercado durante o ano de 2017 e essas projeções para o ano de 2018, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com Arlindo Moura, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Eles conversaram aqui na Bolsa de Valores em dezembro e nós vamos rever essa entrevista agora. Obrigado por ter vindo, doutor Arlindo. Recebê-lo aqui é sempre um prazer. Vamos falar sobre esse mercado de algodão para o Brasil. Com muito prazer. A nossa produção cresce rapidamente? A produção brasileira de algodão ela tem crescido no decorrer da última década. O Brasil, infelizmente, na década de 80, perdeu toda a sua produção de algodão. O algodão era mais centralizado no Nordeste, São Paulo e Paraná. Em função de uma doença muito ruim chamada bicudo, é um inseto. Amplamente divulgada na ocasião. Exatamente. Acabou com o algodão no Brasil. A partir do fim da década de 90, retomou a produção de algodão, não mais nessas regiões, aí no Cerrado. Hoje o maior produtor de algodão é o Mato Grosso. 60% do algodão produzido no Brasil sai do Mato Grosso. Tem a Bahia, o segundo maior produtor, e aí sim retomou o crescimento. No último ano, apesar da área plantada ter sido 3% menor que a safra anterior, a produção foi 20% maior, uma produtividade muito alta. Nós conseguimos 1.745 quilos de pluma por hectare. Ou seja, a produtividade melhorou muito. Muito. Para te dar uma ideia, a média mundial da produtividade do algodão é 800 quilos por hectare de pluma. A média americana, que é o nosso grande concorrente, nós somos o grande concorrente dos americanos, é 960 quilos por hectare. O nosso esse ano deu 1.745 quilos por hectare. Foi excepcional, um clima excepcional. Muito bom. Excepcional. Mas o clima ajudou? Ajudou muito. Para o próximo ano, nós estamos prevendo um crescimento de 20,3% na área plantada. Sai de 935 mil hectares para 1.230.000 hectares. E a produção, estamos um pouco mais pessimistas, um crescimento de 11%. Porque a gente imagina que a produtividade talvez fique em torno de 1.645,
em torno de 7% menos do que o ano passado, que talvez o clima não seja tão favorável quanto foi no Já último ano. conta com esse clima desfavorável que pode reduzir a produtividade aí? Se for favorável, nós vamos repetir acima de 1.700 quilos de pluma por hectare. É excepcional essa produtividade. Agora, não é hoje um trabalho mais de médio e pequeno agricultor. No passado, até alguns pequenos agricultores sobreviviam do algodão. Hoje, algodão exige investimento muito alto, não, presidente? Hoje o investimento para algodão é alto porque as máquinas de colheita são específicas. É uma máquina que custa em torno de $1 milhão cada uma. A algodoeira para separar o caroço da pluma também, investimento muito caro, hoje em torno de R$20 milhões uma instalação. Então, realmente são altos. Mas a gente tem buscado incentivar o crescimento do algodão. Eu voltei ontem à noite do Ceará, estivemos com o governador do Ceará lá em Fortaleza e estamos criando um programa lá para os pequenos produtores. A ideia é reunir pelo menos 200 produtores, filhos dos antigos produtores, para retomar. E são algo em torno entre 5 e 7 hectares por produtor. Ou seja, é possível também para o pequeno produtor aderir à produção de algodão novamente, mas isso é necessário uma parceria, né? Uma organização melhor. O que a gente está prevendo lá é que esses grandes investimentos de colheita e de beneficiamento fiquem com uma cooperativa, onde esses... Organizar os pequenos produtores. Exatamente, aí eu acho que ele vai ser viável. É uma experiência nova e para agregar valor e renda àqueles pequenos produtores do Nordeste. Eu estou falando do Ceará, mas vale a mesma coisa para outras regiões do país. Exatamente. Perspectiva, então, é de retomarmos o mercado de algodão que nós tínhamos e a produção que nós tínhamos no passado. O senhor acredita nisso? Quando eu assumi a presidência da Abrapa, no fim do ano passado, nós lançamos uma ideia, não é um plano, mas estamos trabalhando como se um plano fosse, de dobrar a área plantada de algodão no Brasil nos próximos 5 anos. O ano passado, na safra anterior, cresceu 20% da produção, não cresceu a área plantada. Esse ano cresce a área plantada em 20% da produção em 11%, então a gente está andando bem dentro dessa intenção de dobrar. Por que é importante dobrar a quantidade de algodão produzido no Brasil? O Brasil hoje não é o primeiro produtor, ele é o quarto maior produtor de algodão do mundo. É o quarto maior exportador de algodão do mundo, o quinto maior produtor. Então a gente não é o principal, não somos o líder como a gente é em soja, não somos o líder como estamos nos encaminhando para ser no milho. Então a gente gostaria de dobrar essa área plantada, com isso nós teríamos maior importância junto aos países compradores de algodão, principalmente países da Ásia. Bom, e essa campanha que o senhor tem levado adiante, que é Sou de Algodão, o que é essa campanha da Abrapa? Essa campanha nós lançamos no final do ano passado, no São Paulo Fashion Week, e o objetivo dela é aumentar o consumo de algodão, o share do consumo de algodão. Nas últimas décadas, o algodão tem perdido o share para os produtos sintéticos, não tem diminuído o consumo, porque vai aumentando as pessoas e consumindo. A população aumenta. Mas nós temos crescido menos do que tem crescido os tecidos sintéticos. No Brasil, para dar um exemplo, nossa campanha ela visa só no Brasil. Os Estados Unidos têm uma campanha idêntica, foram desenvolvidas mais ou menos em conjunto. Sair de 54% hoje, que é a participação do algodão nos tecidos brasileiros, para 64%, subir 10 pontos percentuais. Mas isso é um projeto de longo prazo, não sai de uma hora para outra, e nós temos algumas coisas bem interessantes. As roupas infantis e cama, mesa e banho, 83% delas são feitas de algodão. A roupa masculina, 64% é feita em algodão. Quem compra cama, mesa e banho, quem compra roupa infantil e quem compra roupa masculina, normalmente é a mulher. Pelo menos lá em casa é a minha esposa que compra. E a mulher, quando compra a sua roupa, apenas 21% é de algodão. Ou seja, ela dá preferência para tecido sintético, acho que por conta da cor, por conta do que? Ao que se deve isso? A gente fez uma pesquisa para tentar entender isso, um pouco é publicidade. Então é isso que vamos fazer. Esse nosso programa
ele abrange os estilistas, abrange as escolas de estilistas que formam estilistas, ela abrange a indústria têxtil, ela abrange todas as cadeias que trabalham com algodão, e a nossa intenção é chegar ao consumidor final para que no momento que ele chegue numa loja, ele peça o algodão de algodão, que ele saiba a diferença de um tecido de algodão de um tecido sintético. Ou seja, vamos avançar um pouco mais nesse mercado de consumo, vamos dizer assim. Esse é o objetivo, o uso de algodão. Nós já temos 11 empresas já que aderiram ao nosso projeto. Na segunda-feira vamos estar anunciando uma das maiores redes que está aderindo ao projeto. Agora no começo de dezembro? Nós vamos anunciar na segunda-feira, num almoço que temos aqui em São Paulo. E na quarta-feira estaremos assinando os convênios lá em Brasília. Ou seja, a campanha é para aumentar mesmo o consumo de algodão, aproveitando o aumento de produção. Exatamente. E produtividade também. Essa grande loja, que eu ainda não posso falar o nome, porque a gente vai divulgar só segunda-feira, ela vai ter dentro das suas lojas, ela tem mais de 400 lojas no Brasil, ela vai ter o cantinho do algodão, para que a pessoa possa experimentar, tocar e ver a diferença, por exemplo, de uma blusa de algodão, de uma calça de algodão com uma calça sintética. Resumindo, o que o doutor Arlindo acaba de comunicar é que estamos num trabalho para aumento de área plantada, correto, aumento da produtividade de algodão, correto, da produção, e aumento do consumo. Sem dúvida. Ou seja, é um trabalho da Abrapa que envolve toda a sociedade. Toda a cadeia. Infelizmente, a nossa indústria têxtil não tem crescido o consumo do algodão no Brasil. Então, o aumento que tem tido nos últimos anos, ele tem aumentado a nossa exportação. Mas estamos trabalhando também junto, e temos sido apoiados pela ABIT, que é a Associação da Indústria Têxtil, para que se aumente, sim, a participação do algodão nos tecidos que a indústria têxtil fabrica. Eu visitei no Ceará uma indústria que ela não tem nenhum produto 100% algodão, sempre misturado, né? E perguntei a ele, por quê? Ele falou, é o preço. E aí eu não consigo concordar que seja o preço. 1 quilo, o produtor vende 1 quilo de algodão por R$ 5,50, R$ 5,50, 1 quilo de algodão. Uma camisa, ela custa R$ 350 e pesa menos de meio quilo. Então não pode ser o preço do algodão, né? Ele não pesa tanto assim. Seria R$ 2,00, São outros custos que incidem sobre esse valor. Então, esse é o trabalho que estamos fazendo, buscar, primeiro, explicar ao consumidor que não é o preço, quer dizer, não é aí que está o problema. É que todo mundo, quando é algodão, valoriza, né? O estilista valoriza, o fabricante, o homem da loja. Então, é isso que a gente tem que dar uma mudada. Não pode o produtor receber... tão pouco? Menos de R$ 5,00. Se o produto é super valorizado lá na ponta, lá no shopping, vamos dizer assim, teria que ser também para o produtor. Mas o produtor não precisa ganhar mais que está. É um produto rentável para o produtor. É uma das melhores margens que deixa o produtor é o algodão. Maior que soja, maior que milho, maior que o girassol, maior que sorgo. O que a gente quer é aumentar o consumo. Aumentar o consumo. Bom, e para o pequeno e médio produtor, daqui para frente... aliando-se a essa campanha de aumento do consumo e do incentivo também da Abrapa, mesmo o pequeno e o médio, bem organizado, bem estruturado, pode voltar ao mercado de algodão, porque eles foram expulsos, né? Os pequenos e os médios foram expulsos praticamente desse mercado, depois da crise dos anos 80 que o senhor falou. Exatamente, em função da crise do bicudo. Esses produtores, alguns buscaram outras opções, outros quebraram e foram trabalhar de empregados e tal. Então essa retomada é para que os netos e os filhos voltem a plantar algodão. Se pegarmos o exemplo da Índia, um grande produtor na Índia planta 1 hectare, 2 hectares, não mais. Você acompanhou então a entrevista do Arlindo Moura, o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, e não a BPA, como estava aí a sigla. A Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E ainda falando nisso, o preço do algodão no mercado físico aqui no Brasil, no indicador CPEA, vem em alta nos últimos 3 levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No último levantamento, o preço do algodão pluma no estado de São Paulo, com prazo de pagamento de 8 dias, aparece por R$ 2,70
72 centavos por libra-peso. Algodão, portanto, em alta de 2,5% no acumulado do mês de janeiro no mercado físico aqui no Brasil. E no mercado futuro, hoje o algodão teve um dia de queda lá na Bolsa de Nova York, como a gente acompanha na tela. Os contratos entregues em março caíram 1,5%, enquanto os contratos entregues em maio caíram 1,36%. Contratos entregues em julho em queda de 1,26%, todos estes contratos aí um pouco acima de 78 centavos de dólar por libra-peso. E os contratos entregues em setembro tiveram uma queda de 0,5% e ficaram aí em 74 centavos de dólar por libra-peso. Um dia de queda, portanto, para os futuros do algodão na Bolsa de Nova York e alta para o algodão aqui no mercado brasileiro, mercado doméstico, de acordo com o indicador CPEA. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os fechamentos da soja e do milho para esta sexta-feira. Nós já voltamos. O mercado do campo está de volta, trazendo a previsão do tempo agora para o centro-norte do país, com destaque para as pastagens. Algumas áreas do interior do Nordeste seguem com problemas em relação à disponibilidade hídrica do solo. Nessas áreas, principalmente aqui em laranja e vermelho do mapa, os índices seguem extremamente baixos, em torno de 10%, o que não é suficiente para garantir bom desenvolvimento para as pastagens. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva até que abrangente, na metade norte do Brasil. Só que na região norte que o volume de chuva é mais elevado, podendo alcançar de 50 até 70 milímetros. Enquanto que no Nordeste, chuva abrangente, mas fraca, com volumes baixos, que não passam agora de 15 milímetros na maior parte das áreas do oeste da Bahia e toda a faixa leste da região Nordeste. E durante a segunda semana essa condição pouco vai mudar, porque as instabilidades seguem mais expressivas na região norte. Agora no Nordeste, previsão de persistência dessas instabilidades mais fracas e com volume mais baixo. Já durante a terceira semana, até o dia 20 do mês de janeiro, essa condição vai persistir também. As instabilidades seguem perdendo cada vez mais intensidade no interior do Nordeste. Então, ao longo das próximas semanas, não temos previsão para cenários mais otimistas em relação às áreas de pastagens, que já vêm mantendo baixo potencial produtivo nas áreas mais ao norte da região Nordeste, porque não tem previsão de chuva forte, o tempo mais seco até predomina por alguns momentos e as pancadas de chuva que devem ocorrer são fracas e não tem potencial para conseguir aumentar a umidade no solo. Tá certo, Juliana Rezende. E o Rio Grande do Sul já começou a colher as primeiras lavouras de soja do ciclo 2017-2018. Essas lavouras são de produtores que resolveram investir em sementes de ciclo super precoce, como mostra a reportagem de Annelise Nicolodi. Os grãos dourados que saem da colheitadeira destoam em meio a uma imensidão verde. Tradicionalmente, no Rio Grande do Sul, as lavouras, nesta época do ano, estão assim, cobertas pela soja que foi plantada há pouco mais de 2 meses. Mas tem produtor fugindo dessa tradição. Os produtores que optaram por variedade super precoce vão fazer 2 safras de soja em 1 ano. Nessa lavoura semeada em setembro, as máquinas já fazem a colheita dos grãos. Há mais de uma década, seu Carlos Derlan decidiu arriscar e cultivar sementes de soja de ciclo super precoce. Entre o plantio e a colheita, são cerca de 4 meses. Assim, dá tempo de semear a mesma área e aumentar a produção da principal cultura de verão. O agricultor sempre procura uma alternativa a mais, né? E essa aqui seria assim, daria até para dizer uma rotação de cultura, porque aqui detona com o raspador, que dá um prejuízo muito grande para o agricultor. Então agora, nesse momento, ele desovou aqui, diria assim, e não deu certo, porque temos colhendo, não tinha seiva para ele se procriar. E na bordadura, aquele que sobra é fácil de combater. Então essa é uma das vantagens. E limpa a lavoura, limpa mesmo, de praga, né? Faz fora de época. Esse soja foi plantado dia 1º de setembro e esse talhão aqui é 6 de setembro. São 100 hectares que estão rendendo em média 42 sacas por hectare. E o produtor garante que a produtividade só não está maior porque a lavoura foi prejudicada por 2 temporais que atingiram a região. Deu 2 tormentas aqui, assim, diria federal, né? Arrasou. Então a sojinha estava num porte pequeno, tinha 1 mês e pouco.
ele detonou. Aí quando quis criar folha nova, veio a outra tormenta. Aí ele já começou a florescer, quer dizer, ele não deu porte o soja. Mesmo assim está dando 40 por hectare, um soja de excelente qualidade. No total, são 700 hectares de soja com ciclos diferentes, que devem cobrir os custos de produção e os prejuízos que o agricultor teve com a safra de inverno. Apesar dos altos e baixos da atividade, seu Carlos garante que o agricultor vem fazendo a sua parte quando o assunto é rotação de culturas e tecnologia. Até o horário de verão incomoda, porque quando nós começamos a colher trigo, que deu seca a primeira carga, já tem que telefonar para o armazém se ele vai receber, porque já é 6 horas, seria 5 da tarde. E o preço, colhi trigo com 81 de pH, eu não sei se ganhei R$30, eu acho que não, porque houve um monte de desconto. Então, as culturas de inverno não tem mais alternativa para nós, né? Então, eu ainda planto trigo, porque sempre plantei trigo. Ainda quero teimar alguns anos, mas estou querendo desistir, que nem meus amigos, que plantam aveia só para trocar figurinha aí, para fazer palha. Mas os cerealistas, as cooperativas não sobrevivem mais se nós não plantar cultura de inverno. Eu juro por Deus que eles não sobrevivem só com o verão. Não tem como segurar todo esse pessoal, todos esses empregos. Tem cooperativa aí que tem 20 mil funcionários, 60, 70 mil associados. Não tem, eu acho que tem que ter uma alternativa no inverno. Mas, como está difícil, eu comecei com safrinha já há uns 12, 15 anos, nem lembro mais. E fui muito feliz em algumas, né? As 2 safras de soja em um ano também são uma alternativa para aproveitar o maquinário disponível na propriedade e a mão de obra. Então, hoje em dia a gente tem muitas variedades, né, disponíveis no mercado, justamente precoce, para que aconteça isso que o seu Carlos está fazendo, que é uma alternativa da gente entrar antes, né, que ele está fazendo essa safrinha. O maquinário está disponível, a mão de obra está disponível e essa é uma alternativa do homem do campo fazer, né? E na Argentina, o tempo seco no cinturão produtor de soja está ameaçando uma redução na área plantada com a oleaginosa no país vizinho. Ainda faltam ser plantados mais de 2 milhões de hectares dos totais 18 milhões esperados para a província de Buenos Aires, as regiões produtoras da província de Buenos Aires. Só que, como eu falei, o tempo seco ele atrapalha os trabalhos no campo e o período para o plantio, para a semeadura, termina aí nas próximas semanas. Isso vem fazendo com que o preço da soja, olha só, suba lá na Bolsa de Chicago. Ele vinha tendo fortes quedas aí em dezembro e agora com essa situação lá na Argentina os preços estão subindo, não tão significativamente ainda em relação às quedas, mas eles vêm subindo lá na Bolsa de Chicago. Os contratos que vencem agora em janeiro, hoje tiveram uma valorização de 0,23%, passando para o valor de $9,61 o bushel. Contratos entregues em março, maio e julho têm alta de 0,30%. Contrato de março hoje ficou em $9,70 o bushel. Contrato de maio, $9,81 o bushel. E contrato com vencimento em julho, $9,91 o bushel nos últimos negócios. E a soja BMF Bovespa veio em alta nesta sexta-feira. Os contratos entregues em março subiram 0,28% e os contratos entregues em maio subiram 0,38%. No ajuste anterior, o contrato de maio aparecia por $21,57 a saca e no ajuste nos últimos negócios, a gente não tem o ajuste atual, nos últimos negócios o valor da saca para o mês de maio aparece por $21,64 a saca. E o clima seco também vem influenciando no mercado do milho lá na Bolsa de Chicago. Hoje o milho teve um contrato em alta, 2 contratos estáveis e um contrato em queda. O que limitou então as perdas foi justamente esse tempo seco lá na Argentina. Nos Estados Unidos, as exportações do grão ficaram muito abaixo do esperado pelo mercado. E foi isso que se refletiu aí principalmente nesses preços que a gente está vendo hoje. De olho no painel, contratos entregues em março com uma leve alta de 0,07% por $3,51 o bushel. Contratos entregues em maio sem variação, permanecendo por $3,59 o bushel. Contratos entregues em julho com leve queda de 0,06% por $3,67 o bushel. E contratos entregues em setembro de 2019
2018, permanecendo por $3,75 o bushel. E o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, teve um dia de queda hoje. Os contratos entregues em janeiro caíram 0,66%. Com isso, o valor da saca no ajuste atual foi para R$ 32,90. Os contratos entregues em março caíram quase 1% e o valor da saca, com isso, passou para R$ 33,70. Já os contratos entregues em maio tiveram uma queda também aí próxima de 1%, passando para R$ 33,45 o valor da saca. E os contratos entregues em setembro caíram 1,30%, foi a maior queda para o mercado do milho hoje aqui na B3 em São Paulo, queda de 1,30%. Ontem o valor da saca para este vencimento de setembro aparecia por R$ 32,33 e hoje então com essa queda foi para R$ 31,91 no ajuste atual. Milho, portanto, em queda no mercado futuro aqui na B3 em São Paulo nesta sexta-feira, último dia da semana. Com isso eu vou terminando o programa de hoje, desejando a você de casa um excelente fim de semana. Fique agora com o programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.